Olá, amigos, boa noite. Hoje nós vamos mudar um pouco a temática jurídica das nossas lives. Nós vinha sempre fazendo live com bastante temática jurídica, mas hoje, de certo modo, nós vamos mudar um pouco. Vamos tratar um pouco jurídico, mas vamos tratar bastante sobre economia. Vamos tratar bastante sobre construção civil, sobre desenvolvimento sustentável, sobre as novas ideias de sustentabilidade e desenvolvimento que iremos acompanhar, porque a bem da verdade é que uma pandemia como essa traz algumas modificações em conceito, traz algumas modificações em forma de como o cidadão e as empresas vão se portar de agora em diante com todas essas mudanças, questão de home office, questão de saúde pública, se essas ideias vão permanecer, se algumas delas vão permanecer ou outras não. Então hoje nós vamos tratar sobre esses assuntos com um amigo, Eduardo Souza, que ele é sócio fundador e CEO da Traçato Arquitetura e Urbanismo. Nós vamos tratar sobre os impactos econômicos e jurídicos na construção civil. Vai ser um bate-papo muito tranquilo sobre esses temas. O Edward vai trazer alguns conceitos importantes e nós vamos observar esses conceitos e dialogar com eles de alguma forma. Eu vou convidá-lo para entrar, iniciar esse bate-papo dessa quinta-feira, o último dessa semana. Próxima semana teremos novidades, vamos falar sobre um tema importante ligado diretamente no direito penal. Mas hoje nós vamos tratar sobre construção civil, impactos, coronavírus e por aí vai. Meu amigo Eduardo Souza já está presente. É uma grande honra, amigo, recebê-lo aqui nessas lives para a gente poder dialogar e falar um pouco sobre, principalmente, a sua área de atuação, que é a construção civil, os impactos, questão de emprego, de recursos, de onde vem, para onde vai, como serão essas aplicações, como estão se sentindo no mercado financeiro para investir, os bancos para emprestar. Então, tudo isso serão temas que nós vamos nos debruçar nesses 40, 50 minutos que nós teremos de live. A palavra é sua, meu amigo. Um abraço, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite já de início. Boa noite, meu amigo Paulo. É um prazer estar aqui com todos, né? Meu nome é Edward Souza, sou CEO da Traçato Urbanismo. Trabalhamos com projetos de arquitetura e urbanismo já há 26 anos, né, de formado como arquiteto. E a Traçato vem aí desde 2013, foi aberta em função dos projetos. Nossos projetos são mais ligados a urbanismo, né, já tenho uma carga de 20 anos com urbanismo na área de loteamentos, condomínios fechados e empreendimentos de prédios, né? Bom, amigo Paulo, vamos aqui tratando aqui nosso tema de hoje, né? Os impactos aí na construção civil, né? Impactos econômicos e jurídicos, né? Vamos tentar aqui fazer uma explanação. Algum comentário, alguma coisa inicial sua? Não, pode iniciar. Vamos lá. Vamos que é Ok. para a gente poder ganhar Bom, tempo, pois tá que o bom. assunto é longo. É, Toda a cadeia econômica, né, o Brasil inteiro vai ser impactada. É um fato, né, a gente não tem como negar. E uma forte desaceleração na cadeia produtiva. Isso aí a gente está vendo isso aí. É claro. Mas, enfim, a construção civil, a gente, para começar a falar, acredito que a gente precisa dar um pequeno inicial, certo? Para situar um pouquinho a todos aqui, né? A Perfeito. construção civil, eu vejo mais como ela tem um fator secundário, né, na formação da sua própria formação. Que quem fomenta a construção civil, certo? Nós temos de um lado as obras públicas ou privadas, as obras de infraestrutura públicas ou privadas, né, em geral.
né, privadas com uso para uso público, em geral, né, ou o mercado imobiliário. E dentro do mercado imobiliário nós temos o sistema financeiro de habitação, certo? E temos as privadas, né? As particulares, ok? São mais ou menos isso aí que fomenta a construção civil, ok? Então hoje nós temos o Perfeito. quê? Nós temos uma situação, vamos tentar pelo menos inicialmente dar esse panorama do que a gente está vivendo hoje em relação à construção civil e seus fomentadores, que é o mercado imobiliário e as obras de cunho público, de uso público. Nós temos digamos assim, as medidas do governo, eles mantiveram, né, a construção civil, são dos setores que puderam continuar suas operações nesse período, ok? E o que tem sido notado, inclusive há algumas pesquisas, né, certo, nesse sentido, acho que a Projecta, que é uma empresa de pesquisa, né, que identificou que realmente não houve uma grande diminuição nas obras. As obras que estavam já em andamento, elas deram continuidade. Geralmente são as obras, essas empresas, elas já trabalham com caixa, né, já para Perfeito. suportar um período de, digamos assim, de escassez de venda, alguma coisa, é a obra não parar. Então, elas estão, na verdade, estamos exatamente numa situação dessa, né? Uma situação que quem está influenciando mesmo, impactando a construção civil hoje, na verdade, é o mercado imobiliário, que, logicamente, praticamente paralisou, certo? Então, assim, as vendas no mercado imobiliário que fomentam a construção civil, elas estão impactadas atualmente pela falta de vendas e, certamente, a entrada de recursos, né? Exceto pelo que já havia sido comercializado até o início da pandemia. Nesse aspecto desse impacto no mercado imobiliário, que a gente pode, né, ressaltar também, é que as vendas no mercado imobiliário, elas são muito presenciais. As pessoas vão ver imóveis, vão ver a planta, vão ver, né? Então, quando você vai comprar um imóvel, você diz, vamos, junto à família, a esposa, né? E vamos ver um empreendimento que vai ser lançado, vamos ver. Então, é muito presencial. Então, isso aí já, essa situação de isolamento, de fazer online, né, essas comercializações, então elas foram bem impactadas. As conversas que eu tenho com os amigos e tudo é porque praticamente não se está vendendo, né? Algumas empresas, sim, eu tenho alguns contatos que algumas empresas que conseguiram já retomar da forma online, certo? Algumas vendas, né? Mas no mercado de multipropriedade, que é uma coisa nova, né? Multipropriedade turística, é um tema que pode ser pesquisado aí facilmente na internet e dá para abranger melhor essa situação. Mas outros empreendimentos também de casas, moradias, tudo vem funcionando. Viu, Alguns Eva? contatos. Só para explicar para o pessoal, a multipropriedade, para quem não conhece o termo, é um novo conceito de comercialização de apartamento, onde pega uma unidade habitacional e divide ela em cotas. E essas cotas são adquiridas por vários compradores. Então, assim, um apartamento pode chegar a ter 10, 15, 20 proprietários, né, adquirentes, e já vem pré-estabelecidos os dias de uso. Então, dentro daquele dia de uso, você pode usar o apartamento, o que seja, o flat, como se fosse seu, sem preocupação com os demais, lógico, com zelo e tal. Então, a multipropriedade é um conceito novo de venda, onde você torna-se proprietário de uma fração do imóvel naquele momento. Então, assim, você paga um valor por aquela cota e você tem direito a usufruir aqueles dias que diz referência àquela cota. Você pode comprar uma, mais de umas e por aí vai. Ou então, se você não quiser usar o seu imóvel nesse período, aí no caso que ocorra aluguel e tal, você recebe os valores referentes a essa sua conta. Pode prosseguir, meu amigo. Tá, vamos. Com relação
ao mercado imobiliário, nós estamos vendo aí que ela não tá podendo, não está fomentando a construção civil. E é claro, as pessoas, né, com, logicamente, mesmo que tenham algum dinheiro, que tenha se programado para adquirir um imóvel nesse momento, mas com certeza, com a grande incerteza do que a gente vai ter pós-pandemia, né, e certamente início de uma crise econômica que a gente deverá passar, certo? Nessa incerteza, as pessoas se resguardam e acabam evitando fazer esse tipo de compras muito vultuosas, né? Então, por hora, temos uma situação mais do mercado imobiliário que fomenta a construção civil, certo? E que isso preocupa a quem está na questão das obras, né? Vem a gerar uma certa preocupação, ok? Algumas Então, coisas. Eduardo, quer dizer que hoje o impacto maior do Covid não está diretamente ligado à construção civil, está ligada diretamente mais à questão imobiliária, da comercialização das unidades, que é onde, teoricamente, de onde vem o capital para fomentar essa construção civil. Por hora, nós temos essa situação, é o que eu tenho visto, né, nos comentários que a gente tem tido com alguns empreendedores, nós temos percebido essa situação, certo? E realmente, Perfeito. eles têm reclamado justamente, principalmente disso, a falta de venda, né? Inclusive, tem recentemente saiu uma publicação no Estadão falando justamente de alguns itens que vão afetar, temos previsão de estar afetando e desacelerando. Bom, o Covid em si, né, devido a essa situação de poucas vendas, provavelmente vai acatar numa desaceleração das obras, né? É uma situação que uma puxa a outra, né? Essas incertezas e tudo. Sem contar que você tem outros complicadores que envolvem operários, trabalhadores, né? Temos hoje, assim, os melhores profissionais que são os mestres, os melhores pedreiros, eles estão na faixa etária já acima dos 50 anos, né? Sim, 45 a 60 anos, certo? Então, são pessoas que estão mais impactadas. Apesar de que, é claro, as medidas, né, de prevenção são tomadas dentro da obra, elas estão permitidas a serem executadas, mas com uma série de medidas de prevenção. Porém, mesmo perfeito. assim, certo, são pessoas que vão estar trabalhando, usando transporte público e tudo. Tocando no assunto do transporte público, é algo que poderá também afetar a construção civil pela questão da ida do operário à obra, né? Então, são A obra. situações que terão que ser resolvidas para poder não impactar tanto, mas nesse momento, né, esse cenário que está se figurando, né, tem isso. Temos hoje também uma situação com relação à morosidade dos órgãos públicos, para questões de licenciamento, de legalização de obras, Perfeito. essas coisas são fatos que também vão impactar nesse andar, nessa velocidade das Com obras, relação né? aos órgãos públicos, a grande maioria estão em home office e, assim, Home office. são os órgãos que já têm um quê de lentidão muito grande, né, Isso. na questão de atendimento, liberação das licenças necessárias para a construção civil. E nesse momento de pandemia, onde os servidores estão, a grande maioria, trabalhando em home office, tende realmente a ficar mais lento ainda e a dificultar ainda mais a liberação dessas licenças necessárias para a construção civil e a implantação de novos empreendimentos de modo geral. Concordo, exatamente. Exatamente. Algumas já estão até com esquemas de horários para atendimento ao público, com agendamento, né? Perfeito. Certo? Dias certos e operação com home office para demais, principalmente as proximidades de Natal, né? E aqui em Natal, certo? Que as capitais e as cidades mais próximas, mais desenvolvidas, têm essa preocupação, né? Ok? E temos também uma preocupação grande para a construção civil, que deve acontecer logo em breve, possivelmente, que é a escassez de insumos, né? Possivelmente ela pode sofrer com escassez de insumo. Tudo isso que está mais preocupante é que, assim, apesar dela estar liberada para estar trabalhando em tudo, mas é porque poderá
ocasionar uma redução drástica na velocidade das obras, certo? E, enfim, com essa redução de velocidade, provavelmente implica também enxugar o efetivo, redução de número de operários, certo? E tudo mais, em função justamente de toda dessa fase que estamos passando, né? Acredito que aqui dá para dar uma ideia geral do que estamos mais ou menos vivendo hoje na construção civil, né? Diretamente com relação ao coronavírus, né? Verdade. Realmente o coronavírus é uma situação, essa questão da pandemia, que nós vamos ter um panorama melhor só ao final. Porque se nós tivéssemos uma ideia de quando iríamos atravessar essa primeira fase do coronavírus, né, e aí poderíamos traçar melhor um panorama do futuro. Mas como nós não temos essa ideia de quando vamos atravessar esse momento, então fica de certa forma prejudicado uma análise mais profunda com relação ao futuro, porque nós não temos realmente a ideia. Antes de eu devolver a palavra para o meu amigo, eu queria mandar aqui algum alô, doutor Maximiliano, Cícero, Geice aqui conosco, LN, doutora Vanessa aqui conosco, Duda Araújo, Marina aqui conosco, doutor Júnior Miranda nos acompanhando, Lívia Petros Fernandes, Andréa Kaline, Nathalie, Matheus Duarte, Arquitetura aqui conosco, meu colega André aqui nos acompanhando, um grande amigo, André Luiz, um abraço, Ricardo também nos acompanhando. E o que mais temos, Eduardo, com relação a essa situação? Enfim, eu estava até há pouco tempo lendo aqui uma frase do Rodrigo Ferrari e a Quinta, né, que é advogado, que os impactos exatos, as consequências ainda não. Mas o que ele também já afirma mais à frente são as questões dos prazos, né? Nós provavelmente vamos ter uma situação semelhante que a gente passou em 2013, que os prazos poderão não ser cumpridos de entrega de obra. Então hoje temos uma legislação um pouco mais rígida em relação a esses prazos de entrega de obras, certo? Que tem funcionado, as empresas têm até conseguido obedecer os prazos, mas enfim, provavelmente aqueles 180 dias de prazo legal que temos talvez não sejam suficientes para esta situação, para as consequências dessa situação que a gente está passando. Então, juridicamente, teremos certamente situações aí de muitas ações judiciais, caso, é claro, né, pode ser que venha alguma medida aí que que traga um equilíbrio econômico a essa situação e que possa ser compensado. Porque na realidade o que temos ainda não é a pacificação com relação ao entendimento se o coronavírus é ou não o que nós chamamos no direito de caso fortuito ou força maior. Nós temos o decreto-lei de emergência, mas nós não temos a pacificação no entendimento se a questão do coronavírus será compreendido pelo judiciário como caso fortuito e força maior para poder sustentar uma não indenização por parte das construtoras e dono do empreendimento com relação aos seus adquirentes numa possível demanda judicial. Eu queria só pontuar com relação a isso, o artigo, basicamente são 3 ou 4 artigos, mas como você vai tratar agora com relação a esses prazos, eu acho importante a gente trazer esse esclarecimento, que o artigo 393 do Código Civil, que ele diz o seguinte: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. O parágrafo 1 traz: o caso fortuito ou a força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não se era possível de evitar e impedir. Nesse ponto, com relação aos efeitos, nós temos que realmente não tem como a construção civil não tem poder nenhum com relação ao coronavírus, nem para evitar e nem para impedir.
Mas, assim, o que eu acho que quando essas demandas chegar no judiciário será uma análise da proporção ou da proporcionalidade com relação ao atraso da obra com esse período de coronavírus. Eu entendo que se o período de coronavírus, de pandemia, for um período menor e o pós-coronavírus não trouxer uma crise muito agravada, esse atraso de obra não será, eu entendo que não será pelo judiciário permitido um atraso grande, desproporcional. Isso. Eu entendo que essa situação ela vai trazer, na hora da análise do caso concreto, ela vai levar em consideração alguns fatores. O primeiro fator, ela vai levar em consideração se a construtora ou a incorporadora, dona do empreendimento lançado, se ela vinha cumprindo o prazo, o cronograma, porque o que as pessoas têm que entender nesse ponto é que uma empresa que já vem com obra atrasada ou obra fora do cronograma de entrega, ela não pode, nesse momento, se valer, né, desse caso fortuito, força maior, para poder consubstanciar a situação do atraso de obra dela. Porque esse atraso, teoricamente, já iria ocorrer independente dessa questão da pandemia. A pandemia pode até ter agravado, né, mas para que consubstancie de forma a não trazer reflexo para a construtora, num caso de obra que já venha com alguma dificuldade durante algum tempo, eu acho bem provável que isso não irá acontecer. O judiciário vai levar muito com base a questão da proporcionalidade entre o período que nós estamos de pandemia, com mais os 180 dias que são legalmente permitidos, né? E mais o período pós-pandemia, para poder ter uma ideia, de como irá essas futuras demandas judiciais irão se comportar com as decisões. Um outro ponto importante que as pessoas têm que levar em consideração é que, mesmo nesses casos onde, teoricamente, deve ocorrer as indenizações, quando se tem uma situação realmente importante, mesmo que haja essas indenizações, elas serão deveras mitigadas, porque porque o judiciário ele sempre vai levar em consideração essa proporcionalidade entre o dano sofrido, o que causou o dano, e a responsabilidade da parte adversa. Então, assim, nós teremos no judiciário, na parte de direito imobiliário, nós vamos ter algumas mudanças circunstanciais nas demandas com relação ao atraso de obra. Por quê? Porque o judiciário ele não entendeu que as crises passadas foram casos fortuitos e nem de força maior. Né? Nem a crise de 2013, de 2013 a 2018, que nós passamos por um período muito forte de crise, o judiciário ele não entendeu que essa crise era importante. Ela é suficiente para poder consubstanciar um atraso de obra. Então, assim, as demandas judiciais elas continuaram sendo processadas e julgadas e concedidas indenizações em maior ou em menor valor, a depender do caso concreto. Mas eu tento pensar que, com relação ao coronavírus, o judiciário ele vai entender que realmente é um caso fortuito, uma força maior. O que o judiciário vai analisar são esses dois pontos que eu falei anteriormente. Se essa empresa já vinha com dificuldade e está usando a questão do coronavírus para querer consubstanciar a situação de atraso, ou o prazo de atraso posterior ao período de pandemia, abre aspas, a volta da normalidade da convivência e do deslocamento de tudo isso, desse estado de emergência, se ele é proporcional ou não, acho que esses dois pontos eles serão importantes. Mais à frente, eu ainda vou tocar mais em dois pontos na parte jurídica com relação a esse, que são dois termos novos, inclusive não tem nem lei, existe um projeto de lei, mas as grandes empresas já estão aplicando, que é o Instituto do Dispute Born, que nada mais é do que, quando se traça um elemento contratual, você já dentro dele coloca próprios fiscais das duas partes para que caso de atraso ou de controvérsia com relação a esse contrato, essas pessoas que foram nomeadas no início do contrato possam poder, abre aspas, julgar o desentendimento das duas partes. Então, mais a pouco eu ainda vou tocar com relação a esse assunto, mas eu retorno a palavra para o amigo continuar com a explanação, que está de excelente qualidade. Tá? Obrigado.
Então, nós temos aqui questões dos prazos. Os prazos realmente é uma incógnita para a gente aí, como você mesmo falou. Um terceiro ponto que eu queria só acrescentar com relação aos prazos aí do que você falou é que o mercado imobiliário normalmente só volta à normalidade depois de algum tempo em que as pessoas voltarem à normalidade. Existe um delay aí, que é, assim, é a segurança econômica que precisa se ter para começar realmente a andar o mercado imobiliário. É diferente do mercado de capitais que rapidamente começa a se movimentar capital e rapidamente ele está operando, né, em modo operante. Já no caso do mercado imobiliário, é necessário que as pessoas sintam segurança na economia para depois começar a ter investimento no É, mercado imobiliário. inclusive, nessa questão dos investimentos imobiliários, a parte de capital imobiliário, se você levar em consideração a queda da Bolsa de Valores, né, com tudo isso que aconteceu logo no início, enquanto a Bolsa de Valores ia perdendo lá aproximadamente 10%, o mercado de capital imobiliário, ele ia perdendo em torno de 1,3, 1,4, quer dizer, leva a entender que é um mercado muito consistente, é um mercado realmente com capital, esperando o momento certo para poder fazer os investimentos. Quem sabe, após a crise, será o momento certo desse capital ser injetado novamente na construção. Sim. Esse ponto aí é um ponto interessante também, porque nós temos hoje uma situação econômica, certo? Que há muitos anos se tinha, certo? 2020, na verdade, era para ser o ano do mercado imobiliário. Okay? Estava se prevendo isso já ao final de 2019. Nós temos situações favoráveis em geral, começando pela própria Selic, né? Nós nunca tivemos a Selic tão Sim. baixa. Nós terminamos o ano com 4,5%. Final de 2018 para 2019, nós estávamos com uma Selic 14% ao ano. Terminamos o ano com a Selic 4,5% ao ano. Este ano ela já foi para 3,25% e já está, essa semana já passou para 3%, certo? Isso é favorável no sentido de que os investimentos no mercado financeiro tradicional, certo, passam a não ser tão atrativos como o mercado imobiliário. O mercado imobiliário passa a ter passa a ser um investimento de melhor retorno. E para o mercado imobiliário, para o mercado da construção civil, você passa a ter situações melhores para a aquisição de dinheiro, certo? Perfeito. Temos hoje uma situação favorável. Os bancos estão com dinheiro, o sistema financeiro de habitação está com dinheiro, certo? E nós temos taxas muito atrativas para a captação desses recursos, certo? Então, temos uma situação exatamente. Por isso, assim, esperava-se uma situação muito, 2020 seria um ano muito bom para a construção civil e para o mercado imobiliário. E com essa situação agora da pandemia, isso, na visão do mercado hoje, vai apenas retardar, vai precisar retardar um pouco essa situação. Já que a situação econômica de juros e Selic continua com a tendência até de baixar mais, possivelmente para o final do ano. Certo? Então, é bem interessante. O importante dessa taxa Selic baixar, porque aí tem uma fuga de capital dos investimentos com menos atrativos, vamos dizer, a poupança, para esses fundos, né, os fundos imobiliários, Isso. que remuneram bem melhor, somente nesse momento. Exatamente. Nesse momento eles estão remunerando bem melhor do que qualquer poupança. Poupança nem se fala. É uma coisa. Mas mesmo que você pensasse aí no tesouro, tesouro direto, no tesouro do governo, alguma coisa desse tipo, que talvez dê 0,5%, no máximo 0,5% ao mês, você consegue no mercado imobiliário ter situações mais favoráveis. Né? Os fundos imobiliários, certo? Como também securitizações, enfim, outras situações que existem no mercado de capitais que são bem, bem atrativas. Perfeito. Tem alguma coisa mais que você possa acrescentar? Vamos partir agora para a parte importante, que é a sua área diretamente de atuação. Como é que você vê essa parte de urbanismo, de novos lançamentos de condomínios, de loteamentos, essa nova formatação que inclusive nós estávamos discutindo mais cedo, que pode ocorrer,
nos lançamentos imobiliários, de que forma, a modernização, os novos conceitos que serão implementados nesses novos lançamentos. Bom, pelo que eu tenho analisado junto com os empreendedores e com alguns amigos, né, e também uma visão bem pessoal, pelo que a gente tem visto de tudo. Então, veja, uma situação como essa, uma pandemia, né, com certeza vai movimentar toda a sociedade, né? Todo mundo vai criar novos conceitos, novas maneiras de ver a situação. Então, é uma situação que muda a sociedade, certo? Do mesmo jeito que muda a sociedade, fatalmente vai mudar o modo de viver das pessoas se relacionarem com as cidades, com o próprio bairro, com a sua própria casa, certo? Então, aposta-se, assim, tão certamente que cidades vão ter que ser reinventadas. As cidades que existem, certo? E os novos bairros, os novos loteamentos, enfim, tudo vai ter uma nova situação, certo? As pessoas estão vendo hoje, estão vivenciando hoje que aquele condomínio dele, que ele não valorizava tanto a área de lazer, está vendo que tão importante é hoje ter um espaço mais amplo que as pessoas pudessem até ir e não estivessem tão próximas umas da outras, estivessem mais amplo. Então, empreendimentos hoje terão que repensar seus conceitos, né? Alguns empreendimentos que estavam para ser lançados, provavelmente, se quiserem vender bem, quiserem ter uma boa aceitação, provavelmente já vão ter que repensar que consequências esse isolamento está trazendo na maneira de pensar das pessoas, certo? E que reflexo isso vai trazer na hora da escolha da moradia, né? Bairros com mais espaços públicos, provavelmente, e as cidades que hoje temos... Bom, vou abrir um parênteses aqui, falando aqui. Nós temos hoje uma situação que levou todo mundo ao home office, né? Digamos assim, boa parte das pessoas que trabalham no escritório foi para um home office. Então, as atividades que essencialmente necessitam as pessoas ir ao trabalho, certo? Talvez não vão se alterar, não vão alterar. Mas o home office hoje trouxe uma situação em que digamos, antecipou algo que se esperava para alguns anos ou décadas, certo? Tivemos que refazer conceitos e tudo em um mês. Levando em consideração que tudo tecnologicamente já estavam prontas, tecnologicamente elas estavam aí. Apenas as pessoas tinham receio de entrar. Então o coronavírus trouxe uma situação que as pessoas em um mês tiveram que se adaptar a uma nova realidade, né? Então, antecipamos talvez até uma década para um mês. E essa nova maneira de ver, de viver, de pensar, de trabalhar, de relacionar com o trabalho, está agradando a muitas empresas, certo? Muitas empresas, eu tenho visto muitas lives e tudo em que as empresas conseguiram aumentar a produtividade do seu escritório. Estão com as pessoas trabalhando em casa, então aquela área, aquele metro quadrado caríssimo que eles pagam para ter todo mundo ali junto, está vendo que consegue estar todo mundo junto, cada um na sua casa, fazendo seu trabalho, cumprindo suas atividades, com mais tranquilidade, com menos estresse, certo? Com mais produtividade, certo? Perfeito. E algumas empresas até incentivam o lazer, né? Consegue fazer videoconferência com todos para um bate-papo, sem trabalho e tudo, mas veja, estão vendo que funciona. Estão, talvez, quando... O que isso pode trazer de consequência? A consequência de que as pessoas terão mais tempo, as ruas terão menos carros, certo? E possivelmente as ruas poderão ter valorização maiores nas calçadas, nos passeios públicos, certo? Onde as pessoas, ao final do trabalho, vão dar um passeio, vão dar uma passeada. E ter menos carros na rua, poderemos ter ruas mais... espaço para carros menores e espaço para pessoas maiores. Vamos viver agora um conceito mais de pessoas do que de trabalho e carros, né?
acredito que as pessoas, há 2 meses atrás, as pessoas estavam planejando talvez a próxima viagem, talvez a próxima, sempre a gente estava pensando no futuro, né? E pouco no presente, ok? As pessoas estavam juntas, meio que isoladas, utilizando o seu equipamento de comunicação com o mundo, mas hoje eles estão vendo que estão precisando realmente se interagir, estão sentindo esse doce de estar se interagindo com a família, com todos de casa, e que isso aí certamente vai afetar as cidades, os bairros e tudo mais. Temos um conceito, desculpe. Você acha, Eduardo, que essa nova forma de viver que podemos ter posterior à pandemia terá mudança significativa na parte de projeto dos imóveis, onde os imóveis terão que ter espaços também para poder as pessoas desempenhar essas funções de home office, espaços adequados, porque hoje a gente nota que eu, por exemplo, talvez grande maioria, esteja adaptando espaços nos seus imóveis para poder estar desempenhando essa parte de home office. Talvez seja um novo caminho para a parte de arquitetura e urbanismo pensar na parte estrutural de ruas e tal, e a parte da arquitetura e engenharia de projetos e tal, pensar nessa situação onde as construções deverão ter conceitos onde possa possibilitar melhor a parte de home office. Com certeza, certo? Aquele velho escritório que já estava sendo retirado dos projetos de arquitetura, das Verdade. residências, certamente ele vai voltar com muita força, ok? Porque é necessário, eu acho que, apesar de se estar trabalhando em home office, que se tenha uma postura profissional, certo? Então você vai estar no seu espaço profissional, certo? Lidando com situações profissionais, há conceitos teóricos, mais psicológicos até, de que as pessoas devem se arrumar para ir para o seu home office, certo? Ok? E estar assim, com boa aparência, com tudo que for feito como se estivesse para sair para o trabalho. E vão estar ali cumprindo suas horas de trabalho, vão estar ali trabalhando, certo? Fazendo focadas no que eles realmente estão. Com mais flexibilidade de horário, certamente, atividades, tarefas, tudo, mas de uma forma profissional. Verdade. Até porque quem trabalha diretamente com o cliente, eu trabalho com isso, você também, de certa forma, trabalha, a gente nota que o cliente, no horário comercial, ele tem uma ideia de querer ver com quem ele está falando. Então, como ele não tem acesso ao escritório, que estamos em home office, apesar da minha área ter sido liberada, mas eu evito, porque eu não sei como é que está a situação, eu não tenho ido ao escritório, mas a gente nota que antes, quando a pessoa queria fazer uma chamada de vídeo, por exemplo, no WhatsApp ou qualquer outra rede social, ele mandava uma pergunta antes. Então, podemos conversar, uma chamada de vídeo e tal, não sei o quê. Estou precisando tirar uma dúvida quando não queria ir no escritório. Mas hoje, como ele entende que o advogado ou a pessoa está trabalhando, e se está trabalhando, deve estar em condição de atender, ele já faz a chamada de vídeo direto. Então, assim, esse ponto que você coloca, que a pessoa tem que estar arrumada no seu horário de trabalho, como se estivesse no seu escritório, isso é muito importante. Porque você pode, num momento como esse, você receber uma chamada e você não está em condições adequadas de estar atendendo seu cliente. Que querendo ou não, ele entende que você está trabalhando, independente de ser em casa. E se você está trabalhando, você tem que estar na forma que a sua profissão exige, ou que a sua forma de trabalho exige. Exatamente, coerente mesmo. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar com Covid aí, né, no caso após pandemia, que a gente realmente não temos noção até agora de quanto tempo isso aí vai ser, nem quanto tempo a gente vai levar, mas que com relação a isso que a gente chegou a falar da cidade, da reinventar a cidade e das necessidades, nós estamos antecipando também um conceito já conhecido no urbanismo, certo? O conceito da Smart City, certo? Ia fazer justamente essa pergunta. São conceitos que já estão há alguns anos aí no trabalho, mas galgando a passos lentos, certo? Mas que está sendo bem absorvido. As Smart Cities, elas têm pilares
ligados à sustentabilidade, urbanismo, tecnologia, certo? E com relação a aplicativos, tá? E esses pilares ligados para atender o quê? As pessoas, certo? Então, é um tema, quem quiser, acho que no meu Instagram tem algumas publicações com relação a isso, né? E tem muitos pessoas do Instagram e empresas que eu sigo que estão ligadas a esse tema das Smart Cities, certo? Então, é algo que levaria alguns anos ou até décadas para serem realmente absorvido pela população, pelos municípios, pelos órgãos públicos, certo? E que eu acredito que vai ser o auge pós-pandemia. Nós já vamos estar trazendo esses conceitos para as cidades numa velocidade muito maior. Então, que eu acho que está ligado ao que estamos vivendo hoje. Estamos vivendo uma era tecnológica, com todos os aperfeiçoamentos tecnológicos, temos tudo para que as Smart Cities deslanchem, certo? E que a gente possa ter mais equilíbrio. Há um trabalho de um economista chamado Economia Donut, certo? Em que envolve justamente os conceitos de Smart City, como urbanismo, ligados à economia e à sociedade, certo? Então, é um material interessante, quem se interessar, certo? Porque vai justamente fazer essa conexão de meio ambiente, sustentabilidade, certo? Reuso e moradia, necessidades das pessoas de lazer, de espaços públicos, de alimentos, de tudo, com equilíbrio. É trazer o equilíbrio para o meio urbano. Certo? Então, acredito que essa questão da pandemia vai acelerar muito mais rapidamente esses conceitos dentro do nosso meio moradia até da própria moradia. Vamos querer moradias com mais espaços, provavelmente, né? Há pouco tempo eu assisti uma live justamente a pessoa falando que mora num apartamento, num ótimo apartamento, certo? Com duplex, tal. O que ele não tem, que fez falta, porque ele tem 3 filhos, né, pequenos, foi um quintal. Então, são coisas que ele já vai ver. Então, provavelmente conceitos de moradias em condomínios fechados, horizontais, com vasta área de lazer, de espaços verdes, tudinho, com certeza serão conceitos bem atrativos para esses próximos períodos, para esse futuro bem próximo, provavelmente. Não abrindo mão de sustentabilidade, tecnologia e tudo voltado para a pessoa. Né? Eu acho que nós vamos sair, depois dessa pandemia, com a ideia mudada, um pouco diferente, das relações sociais, onde vamos querer estar mais perto das pessoas, certamente. Nós vivíamos antes da pandemia um período de distanciamento, onde você convivia com poucas pessoas e se relacionava com muito, mas convivia com poucos. Né? Talvez pós-pandemia nós iremos continuar nos relacionando com muitos, porque teremos os amigos, os clientes e por aí vai, mas iremos conviver com mais pessoas. Eu queria trazer, Eduardo, aquele conceito que eu falei antes, no início, sobre a questão dos atrasos contratuais, sobre as questões das indenizações e tal. No direito, nas soluções de conflitos, sem ser o judicial, nós temos a parte principal, que são alguns conceitos relativamente novos, porque é uma implantação recente da mediação e da arbitragem. Mas nós temos hoje nos contratos, somente nos contratos ligados à construção, a imóveis, à aquisição dessa parte imobiliária, nós temos esse conceito do dispute board. Dispute board é um conceito novo, onde no momento da realização do contrato, você já vincula a esse contrato pessoas profissionais que conhecem, teoricamente, tanto da área do direito, a parte contratual, legislação, mas também conhecem a vivência
da construção e desse tipo de aquisições e tal. Então, essas pessoas são, naquele primeiro momento, já instituídas no contrato para que, caso ocorra alguma dificuldade na gestão desse contrato, essas pessoas possam proferir desde recomendações, decisões vinculantes, com relação a esses conflitos surgidos durante a execução desse determinado contrato. É um conceito totalmente novo. Há um projeto de lei que está em trâmite no Senado, que é o projeto de lei 9883 de 2018, muito recente, ainda está nas primeiras discussões, que traz esse novo instituto de solução de conflitos extrajudiciais, que é o Dispute Board. Então, assim, esse conceito, ele vem, de certa forma, a tentar fazer com que as soluções dos conflitos sejam todos eles diminuídos ou tentados solucionar eles antes da esfera judicial. Porque nós sabemos que quando parte para a esfera judicial, a ideia de tempo ela é totalmente abstrata, tem processos que caminham a passos largos, outros demoram décadas, e quanto maior os valores envolvidos nos processos, a maior dificuldade de chegar a uma solução. Então, esse projeto... O mercado imobiliário não mexe com valor pequeno, né? Sempre são valores altos. Sempre são valores altos. Então, assim, esse instituto novo é um instituto de suma importância. Eu tenho acompanhado a tramitação dele no Senado Federal, e eu acho que não tem por que não aprovar, talvez não seja para agora, mas é um instituto que ele será importantíssimo, que será mais um desses, fora a conciliação, a mediação e a arbitragem, é mais um desses institutos que vem para tentar uma solução do conflito antes de adentrar ou antes de bater a porta do judiciário, que isso é muito importante. Com relação às questões contratuais, que certamente nós vamos nos deparar, principalmente nós advogados, e você também, como da sua área, está diretamente ligado, nós vamos nos deparar com a situação, e eu acho que, como nunca antes no direito, nós vamos usar o artigo 421, que trata da liberdade contratual, de como ela é exercida nos limites da função social do contrato. Hoje nós temos uma ideia de quando há uma fixação, a formalização do contrato, que uma das partes, posteriormente, quando se sente prejudicada, aí bate a porta do judiciário para tentar equilibrar o contrato. Com a relação da pandemia, essas relações que, de alguma forma, elas são um pouco desequilibradas, o judiciário, a não ser aqueles casos discrepantes, gigantes, o judiciário ele não vai colocar a mão sobre esses casos, ele vai deixar que o contrato, ele vai permitir, na realidade, que o contrato ele seja respeitado. Então, assim, fica já uma recomendação para quem está nos acompanhando agora ao vivo, ou para quem vai ver o vídeo depois, que ao assinar os contratos, tomem muito conhecimento de tudo que está, não tenham pressa, verifique todas as situações pertinentes a esse contrato, porque alguns desequilíbrios contratuais, certamente o judiciário ele não vai colocar a mão. Ele vai permitir que a função social do contrato ela seja respeitada, mas também ela vai permitir que o pacto subservante também seja respeitado. Quer dizer, o pacto entre as partes é lei. Então, o judiciário ele vai caminhar, após pandemia, por esse caminho. Eu penso que ele irá caminhar nesse sentido, até para proteger as empresas, porque os distratos da forma que ocorrem e algumas situações mais pós-pandemia, numa empresa que não esteja forte no sentido de capital, de recursos, pode levar a algumas situações realmente de dificuldade. Perfeito. Compreendo. Realmente, assim, um dos fatores que eu entendo que judicialmente serão mais impactados, realmente serão os contratos, né? No sentido dos prazos, né? Os contratos são rígidos e dificilmente as construtoras não vão passar por uma questão de atraso. Acho muito pouco provável. A não ser que realmente já estejam com um cronograma muito adiantado ou com uma folga, muito adiantado, uma previsão. Com folga de capital, mas eu acho que não tem, porque a construção vem desde 2013 numa situação
tanto quanto difícil, mas eu acho que nesse momento, Eduardo, eu entendo que o governo ele vai disponibilizar meios financiamentos com taxas, como sempre fez, com taxas diferenciadas para a construção civil, até porque a construção civil no Brasil é uma das principais economia que nós temos, produto que nós temos. Pronto, é a você construção já civil. tocou. Então, acho que o governo não vai permitir uma defasagem muito grande na construção civil. Até porque essa semana eu estava lendo, saiu uma notícia que o governo prepara um pacote de 100 bilhões do governo para obras na construção civil. Então, assim, nós já temos se ia falar isso agora. Se realmente sair do papel, nós já temos um ponto importante, inclusive, ele é capitaneado, essa ideia, por um ex-deputado aqui do Estado, que eu acho que hoje ele é secretário, é ministro do governo. Tá. Exatamente, eu vi essa reportagem, algumas notícias sobre isso aí, certo? Alguma coisa falando sobre 40 bilhões voltados especificamente para a moradia, né? E alguns bilhões, não me lembro bem quantos, para as obras de infraestrutura, certo? Que são as obras, em geral, obras públicas. Né? Verdade. Que aí são esses fomentos aí que tal. E é claro, né? Vai também empresas que estejam com uma necessidade de capital para terminar as obras e não impactar nos seus contratos, vão ter acesso a taxas bem atrativas que não vão comprometer os empreendimentos. É o que se espera do mercado, né, com aquele assunto que a gente falou no início sobre as taxas que estão continuam muito atrativas e a tendência é que elas se mantenham. Pelo que a gente tem visto até aí. Amigo, estamos caminhando para o nosso final da nossa live. Eu vou abrir para você fazer suas considerações finais. Se tiver mais algum tópico da sua pauta que você preparou para a gente dialogar, fique à vontade. Nós ainda temos uns 6, 7 minutos. Fique à vontade. Primeiro, agradecer pelo convite. Né? Foi bom estar aqui com vocês e tudo. E que eu entendo que seria um assunto mais ligado aos impactos na construção civil, mas também ligados a questões jurídicas. Né? Eu vejo que o que eu posso adiantar para o futuro que nós vamos ter realmente são essas questões aí contratuais, né? Mas também como novo essa questão, a nova maneira de viver, certo? A nova sociedade que vai surgir aí e certamente com relação à construção civil vamos ter novos instrumentos jurídicos provavelmente para poder atender a essa nova situação. Né? Então, e quem sabe nós já estaremos no momento das Smart Cities. Isso, e assim, para quem quiser ir adiantando, quem quiser se adiantando seria estudar, se aprofundar um pouco nesse tema, porque está muito atual, apesar da previsão ser algo muito lento, e agora temos uma previsão de que vai ser muito mais acelerado. Certo? As pessoas não vão mudar a maneira de enxergar a cidade, certo? E provavelmente já estão vendo, né, os problemas que a cidade tem que não atende a uma necessidade como essa de convivência mais familiar, né, como se prevê que vai ter nessas alterações. Verdade. Eu queria agradecer ao meu amigo Eduardo Souza, ele é sócio fundador e CEO da Traçata Arquitetura e Urbanismo, que nos presenteou hoje, nessa noite, nessa quinta-feira, com o seu vasto conhecimento que ele tem na área, com mais de 30 anos de profissão. Aliás, é a família inteira, porque ele é dono da empresa, a esposa é engenheira, acho que a filha também é engenheira ou é arquiteta? Arquiteta. A filha é arquiteta. Maria Eduarda, Duda, deve estar assistindo também aqui. Pois é, então assim, a família inteira ligada, de certa forma, à construção civil, a parte de conceitos de habitação, de projetos e tal. Então, assim, foi uma satisfação gigante recebê-lo aqui para a gente bater esse papo nessa quinta-feira, onde nós tratamos bastante de impactos econômicos e também a parte jurídica, mais relacionada aos contratos e atraso de obra, ao conceito novo que eu penso que vem para ficar, que é o dispute board, que é mais um meio de solução de conflitos extrajudicial. Está sendo analisado pelo Senado, é um projeto de 2018.
eu penso que ele deve sair do papel. O Congresso ele tem algumas... Hoje ele está muito ocupado com relação a essas medidas de urgência para socorrer, socorre empresas, socorre banco, socorre a parte social. Então tem tomado bastante tempo do Congresso com relação a isso. Todo dia nós temos lei, projeto, MP e por aí vai. Mas eu acho que assim que as coisas normalizar, teremos uma análise bem profunda, e aí eu acho que é um tema que será bastante discutido no meio jurídico, inclusive, e bastante também no meio empresarial, porque é muito importante para o empresário, porque diminui custo, acelera as soluções desses conflitos contratuais. Então, assim, é muito importante. Eu queria agradecer também a todos que nos acompanharam, meu amigo Vitor Palha-Cadete, que está aqui, advogado criminalista, doutor Nilo César, estava por aqui, não sei se ainda permanece, Carla, Maria Peixoto, Coxinha Lab entrou aqui. Então, assim, é muito importante essa temática que foi discutida hoje. E assim eu agradeço a todos, e agradeço principalmente a você, Eduardo, por ter abrilhantado essa live nessa noite e nos presenteado com seu conhecimento. Ok, espero ter atendido a expectativa. E Um agradeço abraço, aí até a também. próxima. Obrigado. Um Valeu. abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.